Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a aceleração média. Um movimento é chamado variado quando sua velocidade varia no decorrer do tempo, ou seja, quando a velocidade muda, nós temos uma variação da velocidade. E essa variação é quantificada por uma coisa chamada aceleração. Vejamos um exemplo que mostra como a aceleração em uma corrida entre dois automóveis que partem do repouso, elas podem ser calculadas com base na indicação dos velocímetros em diferentes instantes. Então, se a gente observar os velocímetros representados nesse esquema, é possível verificar que a velocidade final do carro B é maior que a velocidade do carro A. No intervalo de 10 segundos, a velocidade do carro A variou 40 km por hora, enquanto a velocidade do carro B variou 60 km por hora. Isso nos mostra que a aceleração do carro B é maior do que a aceleração do carro A, visto que a sua velocidade, do carro B foi maior, variou no mesmo tempo, mas com maior intensidade. Matematicamente, a aceleração média pode ser representada por essa expressão, em que nós temos aqui duas formas de representar, A aceleração média é basicamente a gente dividir a variação da velocidade pelo tempo que foi utilizado, o intervalo de tempo que ocorreu naquele problema. Então, para calcular a variação de qualquer coisa, que é indicada pelo símbolo delta, você vai fazer o cálculo da velocidade final menos a inicial para fazer a variação da velocidade. A variação do tempo, da mesma forma, vai pegar o tempo final menos o tempo inicial. Fazendo a divisão desses dois valores, você terá então o resultado da aceleração média. Lembre-se que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de aceleração escalar média vai ser dada então por metro por segundo ao quadrado. Observe que quando a aceleração de um corpo é sempre a mesma, ou seja, é constante, a velocidade vai variar uniformemente. E essa é uma característica fundamental de um movimento uniformemente variado que nós vamos estudar num próximo vídeo. Temos alguns tipos de aceleração. Como eu já disse, se a aceleração é constante, o movimento será chamado de movimento uniformemente variado. Se a velocidade mudar aleatoriamente, o movimento será chamado de movimento variado, porque vai variar, E se o movimento tiver, então, aumento da velocidade, a gente diz que é um movimento acelerado. Enquanto que, quando houver diminuição da velocidade, nós vamos chamar esse movimento de movimento retardado. Tenha atenção no sinal que é dado à aceleração. Quando você estiver fazendo os cálculos da aceleração, é possível que você obtenha um resultado negativo. Em geral é positivo, mas você também pode ter aceleração negativa. E isso significa, então, se você tiver uma aceleração positiva, você terá um movimento acelerado, ou seja, a velocidade estará aumentando. E se você tiver uma aceleração negativa, você estará num movimento retardado, que é quando, então, a velocidade vai diminuindo. Quando houver um movimento uniformemente variado, a aceleração terá sempre o mesmo módulo que a velocidade. Vamos entender então melhor o que significa uma aceleração positiva e negativa. Quando um móvel tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração positiva, ele então vai ter a sua velocidade aumentada em 5 metros por segundo a cada segundo. Já um veículo com aceleração negativa de 3 metros por segundo ao quadrado vai ter a sua velocidade retardada em 3 metros por segundo a cada segundo. Vejamos as classificações dos diferentes casos de aceleração.
Então, se a nossa aceleração for sempre a mesma, o movimento será chamado de uniformemente variado. Se a aceleração for positiva, será um movimento acelerado, e aí a velocidade estará aumentando. Se a aceleração for um número negativo, menor do que zero, então o movimento será retardado e a nossa velocidade estará diminuindo. E se a nossa aceleração for exatamente zero, isso significa que é um movimento uniforme. Vejamos o primeiro exemplo envolvendo aceleração. Um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade de 15 metros por segundo ao fim de 3 segundos. Qual a sua aceleração média? Então, nós sabemos que para calcular a aceleração média, temos que fazer a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Ou seja, a gente vai ter que ver qual é a velocidade inicial e a velocidade final primeiro para fazer o cálculo. A nossa formulazinha é, então, a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A nossa velocidade final foi o que o carro atingiu ao fim de 3 segundos. Então, ele saiu do repouso. Se ele saiu do repouso, ele estava parado. Então, não tinha velocidade. A velocidade final, então, vai ser o 15. E a inicial, que era quando ele começou, era o repouso, não tinha velocidade. Ou seja, estava parado, a velocidade é 0. Depois, o tempo final é quanto tempo ele levou para chegar nessa velocidade. E diz que é ao fim de 3 segundos. Então, esse é o nosso tempo final. O tempo inicial não está escrito, mas a gente consegue entender que ele estava parado. Então, no início do movimento, que era o tempo 0, ele estava parado e aí, então, começou a se movimentar. Agora sim, nós conseguimos calcular. Basta fazer, então, 15 menos 0, que nós sabemos que é 15, e 3 menos 0, que é 3. E aí, 15 dividido por 3, que é 5, e a nossa resposta ficará metros por segundo ao quadrado. No nosso segundo exemplo, nós temos que um veículo percorre uma via e a sua velocidade está variando conforme o tempo. E aí, temos aí uma tabela que mostra, então, no tempo de 15 segundos, a velocidade era 40 metros por segundo. Quando chegou no tempo 40 segundos, a velocidade já era 85 metros por segundo. Vamos pegar, então, os tempos e as velocidades. A velocidade final é 85 e a inicial é 40 nesse exemplo. O tempo final é 40 e o tempo inicial é 15. Basta fazer, então, os cálculos, 85 menos 40 é 45. 40 menos 15 é 25. Fazendo 45 dividido por 25, nós temos, então, que a aceleração é de 1,8 metros por segundo ao quadrado. No nosso terceiro exemplo, nós temos que um automóvel estava percorrendo uma estrada a 90 km por hora e foi freado e parou em 5 segundos. A aceleração média introduzida pelos freios em módulo e em metros por segundo é. Observe que neste problema nós temos uma velocidade que não está em metros por segundo, porém a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, o primeiro movimento aqui nesse exemplo é transformar 90 km por hora em uma velocidade de metros por segundo. Para fazer essa transformação, você vai dividir os quilômetros por hora por 3,6 e aí terá a velocidade em metros por segundo. Então, nós sabemos que 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Então, aqui já adequamos a velocidade para fazer o cálculo. Note que esse carro, então, ele estava andando e depois parou. Então, a velocidade final dele será 0. Vamos colocar na fórmula. 0 a velocidade final, porque ele parou, e no fim estava parado, a velocidade é 0. E a velocidade inicial é os 25 metros por segundo, ou seja, o 90 km por hora.
O tempo final foi quanto tempo ele levou para parar. Então, será 5 segundos. E o inicial, nós sabemos que ele levou 5 segundos. Então, a partir dos 5 segundos, o início é 0. Então, o tempo inicial é 0. Note que nós vamos ter, então, menos 25, né? Porque 0 menos 25 dá menos 25. E 5 menos 0 dá 5. Ou seja, a aceleração será de menos 5 metros por segundo. Como o exercício pede o módulo da aceleração, nós vamos simplesmente contar o número sem o sinal. Então, a aceleração ficará apenas 5 metros por segundo ao quadrado. Esse menos a gente sabe que é do movimento retardado, uma vez que a velocidade diminuiu e por fim esse carro parou. Então, o menos nos indica que a velocidade estava diminuindo. No nosso quarto exemplo, nós temos que um móvel tem uma velocidade alterada, ou seja, ele mudou a velocidade de 36 km por hora para 54 km por hora num intervalo de tempo de 2,5 segundos. Pede que a gente classifique o movimento e também calcule o módulo da aceleração média. O primeiro passo, então, é nós adequarmos as velocidades que estão em quilômetros por hora para metros por segundo. Vamos, então, fazer a divisão de 36 km por hora por 3,6 para obter, então, o resultado em metros por segundo. Aqui vamos ter 10 metros por segundo e 15 metros por segundo. Então, a velocidade inicial era 36, porque ele estava andando a 36 e depois aumentou para 54. Ou seja, estava em 10 metros por segundo e aumentou para 15 metros por segundo. O tempo é o tempo final, nós sabemos que é 2,5 segundos, e o tempo inicial será 0, então. Pede para a gente classificar o movimento. Então, se a gente já está vendo que aumentou a velocidade, já sabemos que é um movimento acelerado. Vamos calcular a aceleração média agora. A velocidade final é 15, menos a inicial, que é 10. O tempo final, 2,5, menos 0, que é o inicial. 15 menos 10 dá 5 e 2,5 menos 0 dá 2,5. Fazendo então 5 dividido por 2,5, nós teremos então uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e um movimento acelerado.